agora de manhã, tá? Vou começar com dentística, depois o Daniel vai dar a cirurgia sêmio à tarde. Pode passar. Piracicaba, na Unesp, já foi uma prova mais tranquila. Vamos lá. Em relação às propriedades da resina composta fotopolimerizável, assinale a alternativa correta. A. As partículas de carga de tamanho grande apresentam maior área de superfície dentro do mesmo volume de material e sua incorporação em grandes quantidades diminui a viscosidade do material. Letra B. As resinas compostas fotopolimerizáveis apresentam menor grau de conversão se comparadas às resinas quimicamente ativadas. Letra C. As resinas compostas com carga nanométrica apresentam maior lisura e maior resistência à abrasão do que as resinas compostas híbridas e microhíbridas. D. A incorporação de cargas à resina composta proporcionou aumentos de contração de polimerização e da absorção d'água. E. O bis-GMA, bisfenol A glicildilmetacrilato, são moléculas que possuem a capacidade de se unir quimicamente à superfície da carga, bem como a matriz orgânica, propiciando uma interface adesiva confiável. O que vocês acham, gente? Qual vocês acham que é a correta? Vamos começar da E aqui, ó. Ele fala que o bis-GMA são moléculas que possuem a capacidade de unir. Quais são as moléculas que fazem essa união na resina? Ele deu uma descrição de um outro componente. Quem faz isso é o silano. Tá? Então aqui na E não é o bis-GMA, é o silano. Eles vão unir quimicamente a superfície da carga, bem como a matriz orgânica, propiciando uma interface adesiva confiável. Na letra D, vocês acham que a incorporação de carga aumentou a contração de polimerização? Diminuiu. Assim como diminuiu a absorção de água. Então a letra D também está errada. Letra B. As resinas compostas, elas apresentam menor grau de conversão. O grau de conversão é quando os monômeros vão se polimerizando e formando os polímeros. Vocês acham que quimicamente ela tinha um grau de conversão maior ou o contrário? Qual resina é melhor? A fotopolimerizável, certo? Então, elas apresentam um maior grau de conversão em relação à quimicamente ativada, certo? Todo mundo concorda? A resina quimicamente ela era uma resina pior, ela tinha um menor grau de conversão, ela tinha partes que não polimerizavam. A resina foto ela tem um maior grau de conversão, tudo bem? Letra A. As partículas de carga de tamanho grande apresentam maior área de superfície. Então, eu vou mostrar um desenho para vocês, mostrando direito essa área de superfície das resinas de partícula nanométrica e as que têm as partículas maiores. Mas, de qualquer forma, isso vai diminuir a viscosidade ou vai aumentar a viscosidade? Bom, passa mais um. Okay, vamos lá. São assim chamadas por apresentarem uma matriz orgânica e a carga inorgânica, tá? Matriz orgânica, bis-GMA, bis-MA, UDMA e TGDMA, tá? São os diluentes que reduzem a viscosidade do bis-GMA e do DMA, aumenta a contração de polimerização. As partículas inorgânicas, tá? Aí está falando de carga, quartzo, vidros, silicatos de bário, estronço, zircônio e sílica. Silano e os organocilanos são os agentes de união. E o iniciador, a canforoquinona, tá? Passa mais um. Aqui, ela pode ser fotopolimerizável ou quimicamente ativada. A gente não usa mais, né, a quimicamente ativada. O iniciador era o peróxido de benzoíla, na quimicamente. E no caso da foto é a canforoquinona, ativada por luz halógena ou LED. A gente pode classificar as resinas segundo o tamanho das partículas. Macro e microparticuladas, híbridas, microhíbridas, nanoparticuladas e nanohíbridas. Também quanto ao grau de viscosidade, ela pode ser regular ou convencional, a fluida tipo flow, que ela tem menos carga inorgânica, e a condensável.
E quanto ao tamanho das partículas, isso daqui, eu vi uma questão uma vez pedindo o tamanho de partículas. É muito complicado porque dependendo da referência você vai ver um tamanho diferente também. Então se você pega o Baratieri tem um tamanho, pega o Mondelli tem outro, então se eles não deram a referência, é passível de recurso, tá? Eu coloquei os valores do Baratieri. As convencionais maiores de 15 nanômetros, elas são de difícil polimento, alta resistência, mas elas apresentam pior lisura superficial. As de micropartículas, elas apresentam um polimento melhor, tem baixa resistência mecânica e tem uma maior quantidade de matriz orgânica. Partículas ultrafinas, o polimento é melhor, uma maior lisura e elas podem ser usadas numa região de maior concentração de esforços. Pode passar mais. Uma decoreba, né, gente? Híbridas, elas já têm propriedades mecânicas e polimento melhores e pode ser usada em região de concentração de esforços. O polimento não é tão bom. As microhíbridas acompanham, né, o melhor polimento, região de maior concentração, ela é indicada para anteriores e posteriores. E as nanoparticuladas e as nanohíbridas, elas são melhores, tá? Excelente polimento e elas também podem ser usadas em áreas de maior concentração de esforços. A resina Bookfill é uma resina que é utilizada como base, aquela que você pode usar num incremento único, até 4 milímetros. Ela tem uma viscosidade maior, você coloca num incremento só e polimeriza. Ela está ali separada porque uma vez me perguntaram, tá? Que não precisa daquela técnica incremental. Vocês lembram da técnica incremental, que ela diminui o fator C de configuração cavitária, diminuindo a contração de polimerização? Passa mais um. Resinas Flow, alto escoamento, baixa viscosidade, tá? Classe 5, classe 1, ultraconservadora, selamento de sulcos, se regulariza paredes socavadas, cimentação de facetas. Então ali vocês viram para aumentar a viscosidade. Então pode passar mais um. E agora a explicação que ele dá do porquê, do porquê que as resinas de macropartículas elas não têm um bom polimento. Olha, as nanoparticuladas, embora as partículas sejam menores, você tem menos quantidade de carga orgânica, tá? Porque a gente pensa as partículas sendo maiores, você vai ter menos carga orgânica, ao contrário, é nas nanoparticuladas que a gente tem isso. Volta pra... Pode passar. E aí, olha, as propriedades assim fica mais fácil. E o tamanho das partículas. Então, as microhíbridas, 0,04 a 1, 57 a 72, a quantidade de carga, isso eles não pedem, mas ela tem boa propriedade físico-mecânica, um bom polimento, indicação universal. As micropartículas têm partículas semelhantes, o tamanho ali é um pouco menor. Propriedades físico-mecânicas regulares e um polimento melhor. Você vai usar na vestibular de anteriores e nas restaurações de classe 5. Nanopartícula 002 a 007. Propriedade físico-mecânica e polimento bom e universal também. Falar um pouquinho dos adesivos que a gente tem. A gente começou com os de primeira, hoje a gente está nos autocondicionantes, tá? Os adesivos de primeira e segunda geração, eles não costumam cobrar muito. Eles eram produzidos apenas para o esmalte e o primer era aplicado na dentina. O bonde em dentina e esmalte. Na terceira geração, você fazia o ataque ácido em esmalte e dentina. Porque hoje, quando a gente vai usar o autocondicionante, a gente faz o condicionamento ácido só no esmalte, não faz na dentina. Só que o autocondicionante, ele não é tão bom no esmalte. Quando o ataque ácido é feito na dentina, ele vai remover a lâmina dentinária. Então, quando eles compraram um adesivo, um condicionador, um autocondicionante e um ataque ácido da quarta geração, eles são semelhantes no esmalte, mas o autocondicionante, eles são semelhantes à dentina, mas o autocondicionante ele é pior no esmalte, tá? Então aqui, ó, terceira geração, ele vai remover totalmente o smear layer e o quinta geração não, o autocondicionante não. Quando a gente chega no de quarta geração, que aqui, ó, condicionamento ácido fosfórico a 37%, ele é representado como 3 frascos e frasco único, assim como o outro também. O de quinta geração, ele pode ser de 2 passos, são primers autocondicionantes, ele também pode ser de 1 passo,
all-in-one, com 2 frascos que devem ser misturados. Isso aqui é meio confuso, mas tem um quadrinho que explica melhor. Quer ver? Passa mais um. Olha, quando a gente tiver 3 passos, adesivo, condicionamento, você tem o ácido fosfórico, você faz o condicionamento em dentinho e esmalte, e você tem o primer e o bond, separadamente. Essa é a terceira geração. Terceira geração. Quando você tem os de 2 passos, o primer e o bond, ele está num único frasco. Você faz o condicionamento e aplica num único frasco. Tudo bem, gente? No autocondicionante, você tem também o de 2 passos e o de 1 passo. O ataque ácido é só no esmalte. Você tem o primer e o bond separados. Quando é um passo só, você vai ter o primer e o bond num frasco só. Ou então você junta os dois. Eles vêm 2, você junta num só. Mas também é um passo só.